A gente aprendeu por muito tempo que uma carreira brilhante é sobre crescer, conquistar e performar. Mas na prática, o sucesso também passa por escolhas, renúncias, fases e recomeços. Na série Carreiras Brilhantes, eu converso com mulheres de diferentes áreas, histórias e momentos de vida, para que a gente possa entender o que de fato é construir uma carreira que faça sentido. Oi, gente! Hoje o papo é comigo. Vocês topam um papo aqui, vocês e eu? Se você é novo, se você é nova por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E se você já me conhece, como é bom ter você aqui. Eu sou Thaisa Lemos, sou uma mulher cheia de sonhos, cheia de propósito, sou sorridente, sou companheira, namorada, sou madrasta, sou filha, sou muito amiga, sou viajante, sou psicóloga, sou mentora de carreiras, sou palestrante, e é nesse universo de muitas funções que eu chego aqui nas redes e me mantenho falando sobre protagonismo, falando sobre vida com sentido, falando sobre clareza, clareza do nosso caminho. Esse é o meu propósito e é muito bom ter você aqui comigo. Quando eu criei essa série Carreiras Brilhantes, tudo que eu crio, tudo que eu penso vem a partir de mim. Afinal, protagonismo não é só para vocês, né? Eu tenho isso como filosofia de vida, ser protagonista da minha própria história. E essa série Carreiras Brilhantes nasceu de um desejo do meu coração de trazer luz para tantas carreiras incríveis, mulheres que se dividem em diferentes papéis, se dividem entre trabalho, maternidade, se dividem na responsabilidade ou no cuidado com os pais, nos afazeres de casa e no autocuidado. A gente tem visto, se você ainda não assistiu, a série está com recortes no Instagram, está completa no YouTube, aqui no YouTube, e está sendo muito incrível conversar com diferentes mulheres. E é claro que eu não ficaria de fora dessa. Para mim é um prazer poder compartilhar a minha história, porque eu costumo dizer, a minha dor fez caminho para o meu propósito. Então, falar da minha vida com as dores e amores é mostrar para vocês que a gente pode ressignificar. A gente pode ressignificar o que acontece com a gente pode trazer luz para o que foi muito bom e o que é muito bom, o que foi muito bom, nos potencializa. Então, para mim, poder trazer isso para as redes é um grande prazer. Quem sabe você não pode aprender um pouco com a minha história, assim como eu aprendo na minha vivência clínica ao ouvir mulheres, aprendo ao mentorar mulheres, aprendo nas trocas aqui nas redes, aprendo no meu convívio pessoal. Eu amo essa conexão. Eu costumo falar que o online me conecta e quando eu estou no presencial, o presencial me expande. Então, hoje o papo é comigo. E uma das perguntas que eu tenho feito na série Carreiras Brilhantes é: quem é você? O que você faz? E eu já trouxe aqui, né? Eu trouxe quem eu sou, trouxe que neste momento eu sou psicóloga, sou mentora, sou palestrante, presto consultoria para empresas voltada para a saúde e bem-estar no ambiente de trabalho, mas nem sempre foi assim. Eu aprendi muito como filha, filha da dona Marta, filha do seu Edilson. Eu costumo falar que eu sou uma mistura dos dois. Enquanto a minha mãe, ela é a que fala com todo mundo, a que é simpática, é também muito sensível, muito carregada de emoções. O meu pai já é mais introspectivo, ao mesmo tempo muito criativo, muito inovador, ele pega algo e transforma. E eu vim com um pouco dos dois. Eu não falei, mas eu também sou
muito crítica, eu tenho uma autocobrança muito forte, eu tenho um senso de qualidade, um senso muito crítico de qualidade e, claro, quando eu falo com mulheres que chegam para mim falando sobre isso, o famoso o perfeccionismo, falando que se cobram, falando que já alcançaram muita coisa, mas muitas vezes ainda se sabotam, falando que não se acham o suficiente. Eu sei do que elas estão falando, porque eu também passo por isso aqui. Então, quando eu falo que eu sou essa mistura dos 2, eu entrei para o mercado de trabalho levando essa mistura. Eu muita gente conhece a minha história, né, ao falar da M Farma, que foi a empresa da minha vida, onde eu falo que foi a minha escola, mas antes ainda, assim que eu saí do ensino médio, eu fiz o ensino médio com técnico em informática e eu consegui um estágio ainda na área técnica. Esse estágio foi um estágio rápido, foi um estágio de 3 meses, e eu atuava como estagiária tabulando algumas informações de pesquisa, sabe essas pesquisas que na época, a gente está falando de 2008, né, os pesquisadores iam para a rua perguntar quais eram as opiniões das pessoas a respeito da política na ocasião, e o resultado dessa pesquisa de campo era levado para os estagiários, no caso eu, e a gente tabulava as pesquisas. Pois bem, durou 3 meses, porque acabou a época de eleição, automaticamente acabou o nosso trabalho também. E meses depois eu comecei a cursar psicologia, então eu pensei: "Bom, vou começar a me preparar para buscar algo nesse sentido, já dentro da psicologia". Embora eu soubesse, né, que parte dos estágios eles são oferecidos já para a reta final da faculdade, eu falei: "O não eu já tenho, né, então eu vou me lançar". Fiz o primeiro período do curso de psicologia no ano ainda em 2008, no segundo semestre de 2008 eu comecei o primeiro período, entrei em 2009 cursando o segundo período de psicologia. Me lancei no mercado, falei: "Vou colocar currículo", e fui chamada. Participei de algumas entrevistas, até que uma entrevista abriu as portas para o que viria a ser o início de uma carreira brilhante. Eu entrei na M Farma, que é uma distribuidora de medicamentos, uma empresa referência no ramo farmacêutico. Entrei como estagiária, já como estagiária, lembra que eu falei que eu sou uma grande mistura de Marta e Edilson, então eu já entrei muito empenhada em fazer acontecer, muito curiosa, aprendendo sobre RH, aprendendo sobre DP. E foi ali que eu comecei a descobrir e a expandir os meus talentos. Como estagiária da área de RH e de DP, eu comecei a circular em diferentes setores para fazer ali o papel de RH presente, sempre muito atenta, conversando com as pessoas. E 1 ano e 3 meses, mais ou menos, eu recebi a oportunidade de ser efetivada. Fui efetivada então como assistente, vieram mais responsabilidades, mas eu já sabia que eu estava apaixonada pela área de RH. E aí um parênteses, né, muitas pessoas entram para o mundo da psicologia já sabendo que elas querem ir para área clínica, né, para estar ali no que a gente fala que é a psicologia raiz, né, de estar atendendo. Quando eu entrei nesse estágio, quando eu mergulhei na área de RH, o meu mundo se abriu e eu falei: "É isso que eu quero para minha vida, eu não quero mais saber de clínica, não quero mais saber de nada". Achei o que eu vim fazer no mundo. E passei ali os diversos períodos da faculdade já entendendo que eu tinha tido a sorte de já me encontrar. E de fato eu havia me encontrado. Eu cheguei então ao cargo de assistente, os anos foram passando, as responsabilidades foram aumentando, eu fui também ganhando a confiança
ali do meu gerente direto, dos donos da empresa, que a gente tinha acesso aos donos da empresa, por ser uma empresa familiar, até que, anos depois, numa grande movimentação da empresa, eu me vi sem gerente. O gerente resolveu sair, e aí eu pensei: "O que vai ser da minha vida? Será que vai entrar um gerente novo?". E aí eu gosto de contar a minha história de uma forma não muito linear, porque a gente está falando, já do ano de 2013, onde a minha vida pessoal vinha acontecendo junto. Eu me casei, né, ao mesmo tempo que eu me via ali no impasse da minha carreira, eu também me casei. Lá em 2013, a gente está falando que eu tinha 23 anos. Acabou que a empresa me deu uma oportunidade, eu assumi a supervisão de RH, mesmo sem ter experiência anterior, embora eu já tivesse uma liderança ali muito fluida, uma liderança muito natural. E por isso eu acredito que eles tenham confiado a mim esse cargo na ocasião. Então, o ano de 2013 foi uma primeira virada de chave que eu tive na minha vida, onde eu me vi casada, me vi supervisora, e aí começaram os desafios, porque nem todo mundo fala, mas a carreira trilhada dentro de uma linha de liderança costuma ser uma carreira muito solitária. A gente perde algumas aberturas com até então colegas que eram pares, a gente começa a se cobrar mais para ser exemplo, para não errar. E mesmo eu já tendo consciência do estilo de liderança que eu queria trilhar, uma liderança parceira, uma liderança ouvinte, até porque esse sempre foi o meu perfil, eu comecei também a viver os desafios do que é uma cobrança mais firme, você ter que entregar o resultado por meio das pessoas. E aí eu comecei a viver anos com esses desafios profissionais, o meu jeito, né, eu fui me descobrindo como mulher, eu fui, óbvio, né, ficando mais velha, então a gente vai entendendo quais são as nossas prioridades, a gente vai conhecendo opiniões que até então a gente não tinha, e isso começou a se a refletir dentro da minha vida pessoal também. Então aí a gente corta para o ano de 2015, onde eu já estava consolidada, como uma líder, como uma supervisora de RH, mas me vendo na minha área pessoal, me vendo vivendo uma crise no casamento, onde as opiniões já não batiam, eu sentia que o meu brilho, né, já não estava mais sendo ali parte do time que a gente tinha formado, a gente ainda não tinha filhos na ocasião, a gente não teve filhos, e em 2015 veio uma separação de um casamento que eu achava que seria para sempre, e muitas pessoas acharam na época que eu ia sofrer muito, de fato, foi um desafio passar por isso, mas eu já estava fazendo terapia, já estava descobrindo naquela ocasião a mulher que eu queria ser, e esse foi um primeiro marco na minha história, um segundo marco, né, o primeiro, minha faculdade, me descobrir na minha carreira, até que veio a separação. Eu continuei crescendo muito na minha carreira, comecei a descobrir novos mundos falando de vida pessoal, a sair, a me divertir, algo que até então eu não vivia dentro do casamento, eu mudei muito, eu perdi muito meu brilho dentro do casamento, e com essa nova fase da minha vida, eu me vi, de fato, resgatando esse brilho, resgatando gostos por roupas, resgatando o meu jeito de ser, e foram anos de muita expansão para mim, expansão profissional, expansão pessoal, até que, começando ali o ano de 2019, 2020, eu falei: "Caramba, já tô cansando dessa vida de solteira, quero voltar a ter uma relação, quero voltar a me abrir para uma relação, entender que é possível". Depois de uma grande frustração, a gente sempre se fecha, se bloqueia, mas eu falei: "Não, eu quero viver isso". Me abri para isso,
E a gente chega no ano de 2021. O ano de 2021 chega com mais uma movimentação na minha carreira. Ainda em 2020 eu descobri que a minha gerente, né, que eu acho que eu não falei, mas quando eu assumi a supervisão, eu fiquei anos respondendo diretamente para um diretor e um tempo depois entrou uma gerente, porque de fato a gente precisava de um olhar mais sênior, que eu não tinha. Né? Então entrou uma gerente. A gente viveu anos aí nessa parceria, uma mulher, eu aprendi muito com ela, Fabiane, fica aqui o meu reconhecimento a ela. E até que em 2020 ela tomou uma decisão pessoal de sair da empresa e eu me vi mais uma vez. O que vai acontecer com a minha carreira? Será que eles vão trazer um gerente novo? Será que eu vou voltar a responder para um diretor? E eu passei por um plano de desenvolvimento individual, de carreira, de liderança, para assumir a gerência de RH. Então, eu entro no ano de 2021 como gerente de RH, um novo desafio, embora eu já tivesse, né, a experiência como líder, quando a gente fala de um cargo de gerência, no pipeline da liderança, a gente começa a falar de um olhar mais estratégico. Enquanto o supervisor ele é um líder ali de operações, né, da produção do time, o gerente chega entre pegar a estratégia da diretoria, transformar num olhar tático, entendendo o que precisa ser organizado para o time, para a linha de supervisão colocar em frente. Então, eu precisei me desenvolver com esse olhar mais estratégico, com esse novo nível de liderança na minha vida, e foi um grande marco. Assumir a gerência da área de RH foi incrível, porque ali eu começava a contar a história. A menina que entrou estagiária na área de RH e chegou à gerência de uma grande empresa, de uma empresa referência. Isso para mim foi na época e continua sendo uma história que eu amo contar dentro da minha trajetória de uma carreira brilhante. E eu gosto, né, como eu falei, de trazer o que estava acontecendo na vida pessoal, porque carreiras brilhantes, feitas de palco, feitas, né, dessa jornada que eu acabei de compartilhar, tem muitos bastidores. E o que muitas pessoas não sabiam na época, até porque eu resolvi abrir isso só anos depois, o relacionamento que eu queria aconteceu. Então eu entro em 2021 assumindo a gerência de RH, entro dentro de uma relação, namorando, e veio algo que poderia acontecer, mas que não foi planejado, que foi uma gestação. Eu já compartilhei dentro de alguns quadros das minhas redes sociais, já compartilhei em workshops, como que foi para mim receber a notícia da minha gestação junto com uma promoção de gerência. E quando eu falo de carreira brilhante, trazendo esse ponto, é justamente para que você que está me ouvindo saiba que muita coisa acontece que nem todo mundo sabe. E quando veio a notícia da minha gestação em 2021, eu senti muito medo, porque eu era nascida e criada dentro daquela empresa, estava recebendo uma oportunidade que para mim era a oportunidade da minha vida, sabia da responsabilidade que a empresa estava me entregando ali, em confiar uma pessoa que cresceu na empresa, que ainda não tinha bagagem, receber o cargo de gerência. Claro, sabendo que os meus entregáveis já justificavam a promoção, não olho isso somente como gratidão, olho também como fruto da minha entrega na época, uma entrega que superava o que era necessário, que a gente chama ali de alto desempenho. E eu senti medo quando eu me vi grávida, dentro de um namoro uma relação que acho que como todas as outras não era perfeita, e eu só consegui sentir medo. E eu olhava e falava assim: como que vai ser? Como que eu vou contar?
né, uma gestação, a gente torce para que seja saudável, mas pode ser uma gestação, né, que requer mais cuidados, que você precisa fazer mais exames, estar mais ausente. Tem o próprio período, né, do parto, da licença maternidade, então na minha cabeça rodava todas essas perguntas. A empresa estava passando por uma expansão, para um outro estado, então eu tinha sonho de ir para o outro estado e eu ficava pensando: "Como vai ser?". Acabou que, eh, eu não consegui curtir essa gestação. Obviamente, as pessoas ali do meu ciclo mais íntimo, né, ficaram muito felizes, os meus pais, a minha mãe, então, era como se a gente de fato estivesse realizando um sonho. No fundo, eu não conseguia curtir, era medo, era preocupação. E aí, quando a gente vai fazer, a ultra para ouvir o coração, e essa é uma parte sensível, é importante que você está ouvindo aqui me ouvindo saiba disso, pode ser que sugere alguns gatilhos. Quando eu fui para fazer a ultra, para ouvir o coração, cerca ali de 10 semanas de gestação, não tinha batimento. Sobre isso sempre me emociona de alguma forma, eu sinto que me pega ainda num lugar de muita sensibilidade, porque eu lembro que a obstetra na época, quando viu o resultado, né, dos não batimentos deu que a gravidez era não embrionária, ou seja, ela não se desenvolveu. E aí eu lembro que eu cheguei muito abatida para conversar com a obstetra e ela me falou: "Thaisa, você se tornou mãe e quando nasce uma mãe, nasce uma culpa". E é significativo eu trazer sobre isso no Dia das Mães, porque essa fala dela ecoa dentro de mim. "Thaisa, você se tornou mãe". Eu fui mãe por 10 semanas e eu experimentei o que é a culpa, o medo, a preocupação, tão presente na fala, inclusive das mulheres mães que eu tenho conversado na série Carreiras Brilhantes, e eu senti isso. E falar sobre isso, como eu falei anteriormente, é abrir o diálogo para que a gente possa falar sobre essas dores que muitas vezes são invisíveis. Eu estava vivendo um tempo incrível no meu trabalho, na minha carreira, que foi a promoção como gerente, ao tempo também que eu senti muito medo, porque eu sabia que uma coisa poderia impactar na outra, não consegui viver, vibrar aquela gestação, sendo que ser mãe sempre foi um desejo, e me vi ali com literalmente tudo se desconstruindo. Então, o que era culpa, o que era medo, veio ainda mais forte, né? Veio a sensação de caramba, eu não celebrei, eu não eu não cuidei desse ser como ele precisava, sendo que não para por aí. Eu fiz o procedimento de curetagem e eu poderia ter ficado um tempo, de atestado médico, só que eu falei: "Não". No dia seguinte, eu fui trabalhar. Quando eu conto isso hoje, e quando eu vejo as consequências da minha decisão na ocasião, eu vejo o quanto que eu fui dura, o quanto que eu fui até irresponsável com o que estava acontecendo no meu corpo. Eu só quis proteger o que eu tinha de certo, que era a minha promoção, e eu só fui. Eu fui ali, de uma certa forma, abafando o luto, trabalhei, me entreguei. Meses depois, eu consegui ir para o outro estado para desempenhar o meu trabalho lá. Continuei entregando um trabalho incrível como gerente, mas por dentro, emocionalmente falando, eu estava fragmentada. Eu não estava inteira, eu estava vivendo um luto silencioso, um luto ainda até inconsciente. Engordei muito na época, um olhar abatido para quem me conhecia, até que, num novo processo de terapia, eu resolvi olhar para isso
resolvi viver o luto da maneira correta, emocionalmente falando, e comecei a mergulhar nesse processo de ressignificar a minha perda. Então, quando eu falo para vocês que a minha dor se tornou um caminho para o meu propósito, é que se eu tenho marcos na minha carreira brilhante, de me descobrir no RH ainda no início da faculdade, cursar psicologia, ter clareza do que eu vivi na minha infância com os meus pais, me casar, anos depois me separar, crescer, né, entrar como estagiária, virar supervisora, chegar à gerência, ter uma gestação, perder essa gestação. Eu olho para isso hoje e vejo os marcos na minha carreira, marcos de muito sucesso, marcas de dor também. E aí eu olhei e pensei, o que eu posso fazer com isso? Com toda a minha consciência trabalhada em terapia, com todo o autocuidado, com todo o respeito pela minha história, eu falei, eu vou ressignificar essa história. E aí eu volto, né? Volto para minha carreira dentro dessa mesma empresa com um novo olhar. Como que a gente pode cuidar mais das mulheres que são mães, que têm responsabilidades, que têm medos, que muitas vezes precisam cuidar dessa criança, estar presente com essa criança e não conseguem porque elas têm medo de perder espaço. Então, vieram projetos de cuidado com essa mãe, voltados para a licença maternidade, voltado para a escuta. As reuniões de liderança se tornaram reuniões mais conscientes de como, na ocasião, nós poderíamos ser líderes mais presentes, líderes que olhavam para o funcionário com um olhar humano, que deveria ser, mas que a gente sabe que não era assim e que ainda não é assim na grande parte das empresas. Então, foi algo na minha vida que trouxe uma nova consciência. Teve sofrimento, mas que trouxe uma nova consciência. E se vocês enxergam hoje essa Thaís aqui, eu digo para vocês que foi essa Thaís aqui da perda gestacional nasceu uma nova mulher. Uma mulher ainda mais sensível à dor do outro, às necessidades do outro. E num dado momento eu olhei e falei, eu acho que eu não caibo mais nessa empresa. E eu sempre gosto de falar que, embora eu tenha passado por muitos desafios dentro da empresa, no sentido de será que eu ainda entrego o que a empresa precisa entregar? Será que eu sou boa o suficiente? Será que o que a empresa busca ainda está dentro aqui do que eu consigo entregar? Eu comecei a duvidar muito de mim enquanto profissional. Mesmo estando ainda no ambiente de muita confiança dos meus líderes, de muita abertura dos meus pares, com uma equipe incrível de RH, eu fui muito feliz nessa empresa. Minha carreira foi muito brilhante nessa empresa. E foi uma surpresa para todo mundo quando eu falei que eu iria sair. Eu já estava certa da minha transição, e aí a gente está falando de uma decisão que durou anos. Se eu passei por essa perda em 2021, em 2022 veio a minha decisão, eu só efetivei a minha saída de fato em 2024, porque eu queria viver isso que eu vivo hoje. Eu queria estar com um ouvido ainda mais focado ao ouvir mulheres, a trazer luz para carreiras, a entender como que essa mulher pode chegar ainda mais forte no ambiente organizacional, como que outras empresas poderiam receber esse meu olhar de é possível a pessoa chegar inteira, a pessoa ser ela mesma e entregar um resultado ainda melhor. Porque o meu propósito foi e continua sendo as pessoas protagonistas entregando propósito e resultados cada vez mais longevos e sustentáveis e eficazes. Então eu falei, eu quero unir esses dois mundos, eu quero unir esse olhar individual, que aí eu entro na carreira como psicóloga clínica, como mentora de carreiras, e falo assim, como eu integro esse meu olhar individual a essa minha bagagem, dessa carreira brilhante que eu acabei de falar para vocês. Então, foi uma carreira de 14 anos, onde eu entrei como estagiária, saí como gerente de RH, fiz a minha transição de carreira,
passando a atuar como psicóloga clínica, como mentora, como palestrante, como consultora de organizações voltada para o bem-estar no trabalho. E estou aqui nesse ofício, nesse propósito, desde 2024. De 2024 para cá, óbvio, foram muitos desafios. Eu sempre ouço das pessoas: Thaisa, você está na sua melhor fase, como é bom te ver nas redes. E eu sempre sou a profissional que trago, ok, mas tem as vulnerabilidades também. Se antes eu tinha uma estabilidade do que a gente traz, né, da segurança do CLT, quando você começa a empreender, vem os desafios que o teu resultado financeiro, o teu resultado pessoal vem de um empenho pessoal também. Vem a instabilidade, vem a incerteza, vem em você precisar prospectar o teu trabalho. Então tem um trabalho de bastidor que muitas pessoas não veem, seja na clínica, seja quando eu estou atualizando um prontuário, seja quando eu estou prestando um suporte para o paciente, que é o trabalho que a gente não pode mostrar nas redes. Vem o trabalho de criação de conteúdo, que hoje é o meu cartão de visitas, é como eu consigo apresentar quem eu sou, quem eu faço. E esse trabalho nas redes muitas pessoas ainda não reconhecem, né, como parte do trabalho. Aí vem as falas, né? Virou blogueira, virou influencer. Trazendo aqui só para compartilhar, porque eu tenho zero problema com isso. Eu amo as redes. Eu sempre fui essa pessoa das fotos, das mídias, então eu não tenho problema com isso. Só que tem esses desafios. E tem também muita conexão, tem feedback. Sabe quando você está vivendo o seu caminho, você vive os desafios desse caminho, como a instabilidade que eu acabei de falar, financeira, de resultados. Você se vê muitas vezes, meu Deus, tem que fazer a conta fechar. Só que você olha e fala assim: eu tô no meu caminho. Isso aqui que eu tô vivendo hoje vai levar para o meu propósito maior. Gente, porque são muitos sonhos. São muitos sonhos. Quando eu posto alguma coisa na rede, a rede hoje ela é mundial, a gente não sabe onde vai chegar. E esse é um sonho, que o meu propósito possa chegar em outros países, em outros estados, que possa chegar em pessoas que não estejam aqui presencialmente na minha frente, mas que se impactem com o meu propósito. O propósito de falar: mulher, profissional, seja inteira. E aí, enquanto na série Carreiras Brilhantes, né, a gente teve ali uma entrevista, uma fala linear, eu quis trazer aqui a minha fala totalmente fluida para que vocês possam captar, para que vocês possam entender que uma carreira brilhante, ela não é linear. Uma carreira brilhante, ela passa por desafios pessoais, ela passa por incertezas, ela passa por dúvidas, ela passa por recomeços, ela passa por vida real, que é o propósito de mostrar nessa série. Então, quando eu trago essa minha história aqui totalmente desconstruída, fluida, é para responder. Uma carreira brilhante para mim é uma carreira onde você possa se sentir inteira, onde você possa ter tempo para a sua vida pessoal, onde você possa ter tempo para realizar os seus sonhos, ter tempo para viajar, se você for mãe, ter tempo para ser mãe, não precisar sentir medo, sou mãe ou sou profissional, eu caso ou eu viajo. Uma carreira brilhante para mim é uma carreira onde você não se fragmenta, é uma carreira onde você entrega sim os seus resultados, onde você cresce sim na sua carreira, você alcança sim um patamar financeiro incrível, mas que essa carreira sustente a sua vida e não ao contrário. Hoje a gente tem vidas que são identificadas por meio do trabalho. Eu sempre pergunto: quem é você sem crachá? Então, para mim, uma carreira brilhante é você poder ser você e falar assim: eu sou, aqui no meu exemplo, eu sou a Thaisa, eu sou mulher, eu sou companheira, eu sou amiga e também sou profissional e também sou viajante e também tenho desejo de me tornar mãe e também tenho desejo de alcançar países. Isso para mim é uma carreira brilhante. Uma carreira onde você não se fragmenta, uma carreira onde você pode ser você, entregar os seus resultados, crescer, expandir.
ser autoridade no que você faz, ser protagonista da sua história, vivendo uma vida que faça sentido para você e expandindo o seu propósito para o mundo, fazendo com que o seu trabalho impacte positivamente na vida do outro. O nosso propósito, ele vem para algo muito maior. O nosso propósito, ele vem para servir ao mundo, como você tem servido ao mundo. O que é uma carreira brilhante para você? Então, eu encerro aqui esse episódio onde eu sou a entrevistada, eu sou a protagonista aqui desse episódio da série Brilhante, para dizer para você, mulher, se você se identificou com a minha história, de que forma que eu posso te ajudar? Se fizer sentido para você, será que o caminho da psicoterapia é um caminho? Será que você precisa de estratégia, de direcionamento, que a minha mentoria Luz possa te ajudar? Hoje você está numa empresa que precisa de pessoas, de líderes que estejam falando sobre uma liderança mais saudável, precisa de uma pessoa que vá na sua empresa para falar sobre a atualização da NR1, que fala sobre bem-estar e saúde dentro das organizações? Será que você hoje tem um negócio que precisa de um direcionamento, uma escola, um centro religioso? Como que eu posso ajudar para que a sua carreira se torne cada vez mais brilhante? Aqui eu estou contando história de mulheres incríveis. Será que você conhece uma mulher que tem uma carreira brilhante, que possa vir aqui ser entrevistada por mim e iluminar o caminho de outras mulheres? Eu deixo aqui esse caminho aberto, deixo aqui esse caminho iluminado. Digo para vocês que hoje a minha força vem do que eu aprendi com meus pais, hoje a minha força vem do que eu vivo dentro de casa, dentro do meu relacionamento. Por ser madrasta, eu aprendo muito, aprendo com os meus amigos, com as minhas amigas, olho para a minha carreira com muito orgulho. Então vai ser muito incrível se eu puder te ajudar com o que hoje é a minha força, é o meu propósito, que a minha luz possa iluminar a sua e que a gente possa tornar o nosso caminho muito mais leve, muito mais iluminado, para que você viva a sua carreira brilhante. Se fizer sentido para você, me deixa saber, deixa um comentário, curte, compartilha, se inscreve no canal, me acompanha por aqui e vamos juntas, mulheres, transformando e construindo carreiras brilhantes para impactar e expandir o mundo com o nosso propósito. Muito obrigada se você chegou até aqui. Grande beijo, até a próxima.